Olá a todos, vamos fazer aqui uma revisão através de alguns exercícios. Então, nosso tema é relevo terrestre e nós temos a questão de identificar os diferentes tipos do relevo. A pergunta número 1: estruturas da Terra teremos A. Camadas internas da Terra com altas temperaturas que não contribuem para formar o relevo. Errado, as altas temperaturas contribuem, né? Letra C: a estrutura da Terra tem uma única característica, que são os vulcões. Não, tem várias características, né? Não é só vulcões. Letra D: a estrutura da Terra é composta por planícies e depressões. Já os planaltos e montanhas não fazem parte dessas características do planeta. Tá errado, fazem parte sim, né? Então a alternativa correta aqui que nós devemos marcar, né, seria a letra B. Essa é a correta. Estruturas que se formaram desde o início da Terra, como os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Então letra B, a correta. Questão 2. Para entender o relevo da Terra, ou seja, a forma da superfície do nosso planeta, é necessário identificar diferenças existentes em todo o planeta. São essas diferenças que permitem a divisão em unidades do relevo, como planícies, planaltos, depressões e montanhas. Uma das principais características para estabelecer essa diferença é a letra C, é a altitude, medida contada a partir do nível do mar, o qual possui o marco inicial 0, né? Então 0 metros. Então a altitude nós medimos a partir da praia, do nível do mar ali, certo? E a altura, que não é para confundir, é o tamanho só, né, de um objeto ou de uma pessoa. Isso é a altura, ok? E a altitude então vem lá do mar até aqui. Curitiba tem em torno de 850 a 950 metros a partir do nível do mar. Então essa foi a primeira revisão. Vamos para a próxima, a aula 23. Transformação do relevo, agentes internos, né? Então relacionar os agentes internos e externos à formação do relevo terrestre. 1. O planeta Terra tem uma estrutura formada por camadas, entre elas a crosta. Esta camada é fragmentada em partes chamadas de placas tectônicas, que estão em constante movimento, formando e transformando o relevo. Sobre os movimentos das placas tectônicas, podemos dizer que a principal diferença entre movimento convergente e movimento divergente é a letra B. O movimento convergente se refere ao choque de placas tectônicas, né? Então elas vão se juntando, né? Já os movimentos, né? O movimento divergente é o movimento de separação dos continentes, né? Estão separando. Os dois são responsáveis pela formação de montanhas. Então esses movimentos podem criar montanhas. 2. O interior da Terra está em movimento o tempo todo e algumas vezes o magma, né, a lava vulcânica, o magma consegue chegar na superfície através de erupções vulcânicas. Essa lava, ao se resfriar e se acumular, dá origem a qual tipo de formas ou de elementos? Então a letra B, né, o resfriamento da lava forma as rochas e quando se acumula pode originar montanhas, né, planaltos e ilhas. Então a gente fala muito das ilhas vulcânicas. Então é a saída de lava vulcânica da Terra, né, de magma e a sua solidificação. Então vimos aqui a revisão da aula 23 e agora vamos para a aula 24, transformação do relevo, agentes externos. Então agora, se os agentes
internos são construtores do relevo, né? Os agentes externos são os destruidores do relevo. Isso a gente viu nas nossas aulas. Então, compreender as transformações das paisagens provocadas pelas dinâmicas e pelos processos da natureza. Número 1. O nosso planeta é bastante dinâmico, né? O nosso planeta é muito dinâmico, sempre buscando o equilíbrio natural, o que o torna fascinante de se estudar na disciplina de geografia. Podemos observar que existem fatores internos e externos que atuam na constante transformação do espaço e da paisagem. Marque a alternativa abaixo que expressa melhor quais os agentes externos atuantes na transformação do espaço. Então, quais são os agentes que modificam o espaço, né? Letra C. Os ventos, a poeira, os rios, a chuva e também o ser humano, né? Também o ser humano são alguns exemplos de agentes externos na transformação do espaço, tá? Então vou ler de novo, tá? Os ventos e a poeira, os mares, os rios, a chuva e também o ser humano são alguns exemplos de agentes externos na transformação do espaço. Ok. Segunda questão dessa aula aqui, né? Dentre os agentes externos, temos o intemperismo e a erosão, e o resultado está associado à sedimentação, né? Marque a alternativa que expressa corretamente o conceito de cada um desses agentes. Então vamos lá, né? Intemperismo é a desagregação da rocha, enquanto que a erosão é o transporte da rocha que sofreu intemperismo. A sedimentação é o acúmulo dos sedimentos transportados pelos processos erosivos, tá? Então essa questão 2 aqui, a resposta é a letra A. Então, lendo de novo. O intemperismo é a desagregação da rocha, enquanto que a erosão é o transporte da rocha que sofreu intemperismo. A sedimentação é o acúmulo dos sedimentos transportados pelos processos erosivos, ok? Então, letra A. Vamos ali agora para a aula 25. O relevo e as ações antrópicas, né? Então, o que são ações antrópicas? A palavra antrópica quer dizer seres humanos, né? Então, o relevo e a ação dos seres humanos. Então, aqui é compreender os diferentes impactos ambientais causados pela ação humana, né? Pela humanidade, aí, pelas pessoas. Os impactos ambientais estão associados a fatores de ordem natural e também de ordem antrópica, né, de ordem humana, o que altera significativamente tanto o espaço natural como o espaço antrópico. Considerando os impactos ambientais causados pelo homem, marque a alternativa correta. Letra B. A ação humana pode mudar diversas características naturais do relevo em uma escala de tempo bem mais curta que a ação da própria natureza, né? Então o homem pode construir estradas, né? Os seres humanos podem construir uma grande represa, os seres humanos podem dinamitar, né? Montanhas, procurar recursos minerais. Então isso vai alterando. O ser humano pode destruir as florestas, né? Criar áreas agrícolas. Então tudo isso, né? O ser humano pode causar queimadas, incêndios. Então tudo isso é um impacto humano na natureza. A segunda questão dessa aula, né? A ocupação indevida com a construção de edificações, ruas, avenidas, entre outros, pode provocar, né, muitos problemas, em especial nas grandes cidades, devido à falta de infraestrutura e planejamento urbano. Neste contexto, marque a alternativa correta. Então aqui a gente vê que essa infraestrutura
energia elétrica, ruas, né, ruas bem feitas, águas, o saneamento básico. Então tudo isso é infraestrutura, né, telefonia, hoje internet. Então uma cidade tem que ter isso para todas as pessoas, né? Ou para a maioria das pessoas. Quando não tem, a gente diz que isso é falta de infraestrutura. Então aqui, neste contexto, marque a alternativa correta. A correta é a letra E. Tá? Enchentes e alagamentos são exemplos de grande interferência do ser humano e a falta de planejamento das cidades, né? A falta de infraestrutura nas cidades. Então aqui a gente fechou, né, a revisão com exercícios da aula 25 e agora vamos para a nossa última revisão, aula 26. O espaço rural, modernização da agricultura. Tá? Então reconhecer as características do espaço rural brasileiro. Tem duas questões aqui, a gente vai fazer uma revisãozinha. A respeito dos efeitos da mecanização do campo, assinale a alternativa incorreta. Né? Então, a incorreta é a letra B. Ó, destacam-se 2 processos de modernização do campo ao longo da história. A Revolução Agrícola, correto, né? E a Revolução Científica. Não, essa Revolução Científica não foi ligada diretamente ao campo, foi ligada mais à cidade, né? Então vamos ver aqui algumas questões, as que estariam corretas, né? Mas que não é para se marcar nessa resposta. Então vamos lá. O processo de mecanização do campo possibilitou a inserção, né, de novas e avançadas práticas agrícolas. Sim, então o processo de mecanização colocou, né? Então, inserção quer dizer colocar novas técnicas de produção no campo. Letra C. A modernização do campo substituiu a mão de obra e provocou desemprego. Correto. Então os tratores e máquinas tiraram o emprego das pessoas. Letra D. Houve a intensificação do êxodo rural com a modernização do campo, visto que, por causa do desemprego, muitas pessoas migraram, né, das zonas rurais para as zonas urbanas em busca de novas oportunidades de trabalho. Correto, né? Então a mecanização do campo fez com que as pessoas fossem embora, viessem para as cidades. Isso é êxodo rural, né? E a última pergunta aqui, né, o último exercício é justamente sobre êxodo rural. Ó, o conceito de êxodo rural pode ser definido como letra C. Vamos direto para a letra C aqui, né? A letra C é o deslocamento em massa da população do campo para as cidades, aumentando a população urbana. Tá? Então o êxodo rural é isso, é a saída das pessoas de maneira forçada e de maneira definitiva do campo para a cidade. Obrigado a todos e tudo de bom para vocês.